Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu estou aqui toda semana, terças e quintas, 21 e 21, para ajudar terapeuta e psicólogo a atender paciente adolescente com problema emocional, dando os 4 primeiros encontros para você atuar com segurança e a terapia fluir, o adolescente ficar com você. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Atenda Adolescente. Esse episódio é chamado de Consiga ajudar a mãe do seu paciente adolescente sem perder o apoio do pai. O benefício hoje é para pensar sobre a participação dos pais nos cuidados com os filhos e porque a importância de ambos, pai e mãe, serem ativos nesse processo de seus filhos. Eu quero fazer essa reflexão porque me aconteceu esses dias, né? E várias vezes isso acontece. Minha aluna fez um contato com a mãe do adolescente e sempre vem aquela história: eu vou conversar com o pai, vamos ver, o pai não entende muito bem essas questões, não sei se ele vai aceitar fazer terapia. E aí isso ficou, né? Vindo para mim como um tema e como uma dificuldade que a gente tem, um desafio que a gente tem para trazer o pai, né, para esse processo do seu filho, porque na correria do dia a dia, as mães acabam, na maioria das vezes, assumindo muito mais os cuidados com os filhos. Não é diferente comigo, não foi diferente comigo, né? A partir do momento que eu comecei a chamar mais o pai para participação, né? Então, a gente também tem que ter essa postura, se posicionar e trazer o pai para participar. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. E se você conhece mais psicólogo, terapeuta, deseja atender paciente adolescente, manda aí nesse aviãozinho aí, caminha, manda mais para 3, 4 pessoas para que a gente possa compartilhar desse conhecimento aqui. E eu quero trazer um artigo, o artigo 22 da nossa lei, que diz assim, e que eu quero começar com a pergunta assim: é dever dos pais proteger os filhos? É dever dos pais proteger os filhos? E nesse artigo 22 ele fala assim: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda, convivência, assistência material e moral e educação dos filhos menores de 18, né? Cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, você também é responsável pelas coisas que ele faz, né? Então, quando um casal, vamos pensar assim, quando um casal decide se separar, vem a questão de com quem os filhos irão ficar. E no sentido de entender a importância de uma terapia, de um processo terapêutico, até mesmo de aceitar que existe uma dificuldade, um problema, e que sim, é importante que exista um acompanhamento terapêutico. E aí eu trago nesse artigo que sempre que é direito, no nosso direito, a responsabilidade é tanto do pai quanto da mãe, né? Ambos são responsáveis. E se o casal, né, decide se separar, a lei também, né, o direito da família também tem vários tipos de guarda, e a guarda dos filhos é um direito que garante a manutenção dos vínculos, né, dos pais com seus filhos, mesmo depois que o casal, o termo que usa, né, o casamento acontece a dissolução do casamento dos genitores, é assim que está na lei. Mas, enfim, é quando os pais resolvem morar em ambientes separados e não ter mais uma relação de homem e mulher, mas eles continuam sendo pai e mãe dos filhos. Quando a guarda é compartilhada, as obrigações, ou seja, os direitos e os deveres em relação aos filhos, são divididos entre pai e mãe. É isso que está lá. E ambos os genitores detêm a guarda. Um vai possuir a residência fixa dos filhos e o outro tem o direito às visitas. Mas eles dividem em conjunto as questões relacionadas à saúde, educação e lazer dos filhos. Então, a responsabilidade é igual dos dois, né? Está na lei isso. Não é a mulher que tem que cuidar mais dos filhos. Não está escrito isso, nenhuma lei. Mas a gente assume muito essa posição da maternidade, né? É cobrado isso pela nossa sociedade. É disso que a gente está tratando aqui hoje. Vamos refletir. Ontem foi o Dia da Mulher, né?
E a mulher é tão mãe quanto o pai é pai. E conta para mim, como foi? Eu fui comemorar o Dia da Mulher. Mas, enfim, é um momento especial, né, para a gente comemorar ser mulher. E ser mulher não significa que você é mãe e a única responsável por cuidar do seu filho, né? Porque o pai é tão responsável quanto, e é disso que a gente está tratando aqui, porque é uma barreira para o terapeuta e para o psicólogo convencer os pais, né? Às vezes as mulheres também não conseguem abordar a questão de uma forma que faça com que o pai entenda que realmente existe um problema. Por que isso acontece, né? Eu fico matutando aqui. Porque os homens têm esse canal um pouco mais difícil de se conectar com coisas mais sensíveis. Isso não é tanto né, não é do masculino, é mais do feminino. Por isso que eu estou fazendo o link com o Dia da Mulher, né? Uma coisa mais feminina a gente ter essa sensibilidade. Mas os homens também têm dentro deles o lado feminino, né? Os homens não são só masculinos, como eu não sou só feminina. Eu tenho o meu lado masculino, né? Dentro de mim. Então a gente está falando disso, de chamar os pais para esse processo dos filhos. E eu estou trazendo aqui, nesse primeiro momento, como que a nossa lei vê um casal, mesmo que esse casal se dissolva, né, que esse casamento não continue, a responsabilidade em relação aos direitos e deveres dos filhos continua dividido entre pai e mãe. Os dois são responsáveis pelas questões que eu falei aqui, saúde, educação e lazer dos filhos. Para acontecer assim que um dos pais perca a guarda de seu filho, existem os artigos 1637 e 1638 do Código Civil, que só vai acontecer a perda da guarda se for comprovado uma falta, uma omissão ou um abuso em relação aos filhos. Mas aí a gente precisa refletir o que é falta, omissão e abuso. Porque a gente pensa em abuso, às vezes, somente com questões físicas. E a gente tem questões, né? O abuso, a violência psicológica, ela é muito pior e ela fica muito escondidinha, né? E aí eu quero trazer exatamente, a gente está aqui falando de tratamento psicológico, a gente está falando de acompanhamento psíquico. Então, atitudes, vamos lá, entrar no que significa abuso psicológico. Atitudes como comparar, culpar, controlar, desrespeitar, cobrar e até humilhar não podem ser recorrentes numa relação entre pais e filhos. Agora me conta aqui, você que está me ouvindo, quanto você já viu isso acontecer na sua realidade? Eu já vi muito, né? Os pais fazem isso mesmo morando juntos na mesma casa, né? E muitas mães não têm coragem de se pronunciar, de se posicionar e aceitam esse comportamento dos pais. E aí é onde vem o que a gente está tratando, né? Dessa violência. É uma violência psicológica. Eu ficar comparando, culpando, controlando, desrespeitando, cobrando e até humilhando os filhos. Então, chamar de burro, bater, né? Tudo isso é contra a nossa lei. E a gente faz como se fosse algo corriqueiro, normal, natural, pode ser, eu sou teu pai, eu posso fazer isso. Eu que te sustento, eu que sou autoridade, eu que saio para trabalhar. Vamos pensar sobre isso, né? É disso que a gente está falando. Como trazer o pai para perto do processo de saúde mental do seu filho. E a gente chama essa relação, né, de pais tóxicos. Na literatura também usa o termo de pais narcisistas, né? Aqueles que só olham para o seu umbigo, né? Só conseguem enxergar como se você fosse o centro das relações, né? O que importa sou eu, o que eu sinto, o que eu penso, eu é que estou certo, eu é que sei, eu é que mando. Então, esse tipo de parentalidade, o termo parentalidade, né, não é saudável e vai com certeza impactar de forma negativa na vida do desenvolvimento dos filhos. E o tema não é culpar os pais.
por tudo que acontece com os filhos. Porque é óbvio que se a gente faz algo, existe um grande perigo em você generalizar. A culpa é dos pais, né? Quantas vezes você que está aqui já ouviu isso, falarem isso, né? E a gente não pode fazer isso, né? Culpar os pais. Por quê? Porque eu vou trazer aqui uma escritora nigeriana, Chimamanda, não sei se pronuncia assim, mas ela fala que apontar o dedo para os pais, acusando-os pelo que fazem ou deixam de fazer pelos filhos, é se eximir da corresponsabilidade pela situação e não olhar para nossas próprias fragilidades. O que isso quer dizer, né? A gente não pode negligenciar a história de vida dos pais, toda a história de vida deles, né? O que eles são é decorrência de toda a história de vida deles. Então, essa história é que faz quem a gente é, quem nós somos, né? E quando a gente culpa e responsabiliza os pais por tudo de errado que acontece pelos filhos, com os filhos, a gente só está vendo uma parte da história, um lado da história. Ou seja, a história está incompleta. E a gente transforma a responsabilidade dos pais como se fosse algo incontestável, imutável, e não é nada disso, né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade, a gente, sociedade. Enquanto sociedade, nós somos tão responsáveis pela vida de uma criança, de um adolescente, como os pais dela, e a gente não tem isso na nossa consciência. E aí eu quero trazer um provérbio africano que você pode até ter ouvido, mas que eu acho que a gente pode trazer para essa reflexão, que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Então, esse provérbio, ele diz: nenhuma pessoa aprende e se desenvolve somente a partir dos valores da família dela, do núcleo familiar dela, né? Principalmente na adolescência, que é quando o adolescente sai do núcleo familiar e vai para o grupo de amigos. Então, faz parte do desenvolvimento humano, para a gente amadurecer, crescer, sair do núcleo familiar e ir para a sociedade, que somos nós, que é você que está aí me ouvindo. Então, nós somos responsáveis por esses adolescentes também. Então, o que dá de errado com eles, o que não dá certo, também é nossa responsabilidade. E aí, ela fala, né? Toda a comunidade em que ele vive, em que ele se relaciona, tem responsabilidade pelo desenvolvimento. Não dá para a gente pôr a culpa nos ombros só das mães, por exemplo, né? Como se a responsabilidade e o compromisso não fosse social e coletivo. Então, pessoal, é uma oportunidade da gente pensar sob uma perspectiva psicológica, né? Quando a gente observa as rupturas conjugais, quer dizer, quando o casal se dissolve, né? Resolve se separar, ele vai desencadear reações emocionais dessa perda afetiva nos filhos. Não tem como fugir disso, né? E isso vai convergir nesse processo, um processo que a gente chama denominado de luto, independente das circunstâncias que o casal decidiu se separar, mesmo se o desejo é dos dois, né, que a separação aconteça, ou se é só de um individualizado, mesmo assim vai sempre ter um processo de luto. Houve uma perda, é sempre uma perda, que precisa ser elaborado e vivido. Para quê? E para que tem que ser trabalhado? Para ressignificar tudo isso. Todo esse contexto familiar que existia antes, que não vai mais existir, precisa se readequar. E para o adolescente, ele precisa ver isso, né? Essa readequação do projeto de vida. Porque vai sair da zona de conforto, as coisas vão mudar. E um sonho, né, da família, todo mundo junto, isso vai ser frustrado, não vai mais acontecer dessa forma. E o trabalho psicológico é, sim, complexo e exige a intervenção de profissionais que estejam capacitados para isso, né? Que tem para evitar o quê? Para a gente evitar o trauma, dano emocional, né? Que pode até se prolongar anos da vida do indivíduo. Então, se a gente não tiver esse olhar para esses momentos, para dar essa atenção, se a mulher, né, não chamar o apoio desse pai, mostrar para ele a responsabilidade, o quanto ele é tão responsável quanto, né? Mesmo que você não tenha mais uma relação homem-mulher, mas a gente continua sendo pai e mãe daquela criatura, né? A gente sabe que tem dificuldades. E aí eu vou falar de duas dificuldades, né? Dois fatores
que talvez atrapalhem da gente querer, dos pais, inclusive, né, que é o tema que eu estou trazendo hoje, como de tanto ouvir as mulheres falando, eu não sei se eu vou levar para terapia, eu preciso ainda conversar com meu marido, ele não entende muito bem dessas coisas, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Fala para mim, você que está me ouvindo. Eu acho que você também já ouviu assim como eu ouvi. Então, as dificuldades, né, podem ser por dois fatores. Um é mexer com esses problemas, que é a gente desacomodar, né? Você sair daquela zona. Tá tudo tão... Eu prefiro fazer de conta que eu não vejo, fazer de conta que tá tudo bem, não quero mexer nisso não, porque isso é desconfortável, não quero, né? Fazer terapia é algo doloroso, né? Não quero mexer no que dói. Para que eu vou mexer nisso? Deixa. E uma outra dificuldade, um outro fator, é que a gente precisa, sim, descortinar, vamos dizer assim, ou tirar o véu de algumas questões que estão lá escondidas, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça no sentido de querer receita pronta, ou então passe de mágica, como se as coisas mudassem assim, de repente, vai se resolver, né? Basta eu estalar o dedo e vai se resolver. Agora, eu dei uma risadinha porque eu me lembrei que quando eu era criança, eu assistia uma série, né, da TV que chamava Ginny e Eugênio. E quando minha mãe pediu para eu ir lavar a louça, eu lembro que eu gostava de fazer que nem ela fazia, cruzava os bracinhos assim, ela usava um rabinho de cavalo, não sei se você é da minha época, eu já tenho cabelos brancos e assistia também, e ela fazia assim, fazia mágica, né? E a louça ficava toda prontinha. Então, às vezes as pessoas querem isso, né? Os problemas estão acontecendo, uma bola de neve, muito difícil, mas eu prefiro fazer de conta que tá tudo bem, eu não quero mexer nisso, é doloroso, ou então quer que se resolva com uma receitinha pronta, como se as pessoas fossem feitas assim, né? Um passe de mágica, tudo vai se resolver. Então, esses são dois fatores, né, que podem dificultar muito a nossa atuação para chamar, né, os pais para esse processo. E eu estou falando tudo isso para você agora, que é psicóloga, terapeuta, que quer ajudar a paciente adolescente com problema emocional. E para quê? Para que você possa dar clareza do sofrimento emocional que esse adolescente está passando e indicar o melhor caminho a ser seguido, apontar o melhor caminho, né? Mas existe muita dificuldade, existe um jeito assim que os pais, né, principalmente, evitam procurar ajuda da terapia porque eles associam essa necessidade a uma fraqueza, ou uma incompetência, ou até vergonha, né? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Os pais não quererem ver o problema que está acontecendo por sentir-se incompetente, fraco, eu não dei conta, né? Se auto-julgar, ou até mesmo dar importância para o que os outros vão falar, sentir vergonha. E eu sei, porque, né, desde que eu entrei no mundo dos adolescentes, vamos dizer assim, e que eu fui para o campo dos problemas emocionais, eu entendi a importância que fazer um acompanhamento psicológico tem, e eu levo as minhas filhas. E quando eu falava, porque agora as minhas amigas já estão acostumadas, que já faz muito tempo, mas eu comecei a levar minhas filhas em processo terapêutico desde os 5 anos de idade. E eu tenho filhas gêmeas. Então, imagina como que é a relação entre gêmeos, né? Eu sou pediatra, mas eu só fui entender o que era gêmeos quando eu fui mãe de gêmeos, porque mesmo fazendo uma faculdade de medicina e me especializando em pediatria, a gente não tem muito conhecimento sobre as relações emocionais que acontecem entre gêmeos, né? Muito diferente de você viver isso no dia a dia. Então, quando eu falava, eu levo sim minhas filhas na terapia. E isso eu tenho certeza que é muito importante para elas. E eu não levo porque as pessoas ficam com aquele olhar assim, né? Mas que problema que ela tem? Até teve amiguinha delas que saiu dizendo, as filhas dela devem ter algum problema. Então eu entendo que as pessoas, né, que os pais tenham essa resistência de querer procurar ajuda, de querer procurar o terapeuta, de levar o filho à terapia, né? Porque as pessoas têm esse julgamento. Então você
fica assim, com vergonha, né? Mas é disso que a gente está tratando aqui hoje, da gente enfrentar essas dificuldades e trazer o pai para esse processo terapêutico, né? Não ser uma responsabilidade só das mães, das mulheres, né? Não somos só porque nós parimos os filhos que nós somos responsáveis por eles. Pai é tão responsável quanto mãe, e isso está na lei, né? Mas é claro que nós, mulheres, precisamos nos empoderar e saber trazer esse pai para a relação do processo do seu filho, né? Porque às vezes a gente também atrapalha, né? Vamos falar a verdade aqui. Às vezes as mães querem dar conta, só eu que sei. Quer ver? Vou dar um exemplo que você vai dar risada junto comigo, que é assim. Eles não sabem limpar a fralda de bumbum de bebê tão assim como a gente faz direitinho, não é? Fala se você pensa igual a mim. Eu falo, meu marido trocou fralda de cocô, sim, porque eu não entrei nessa historinha, não, de que eu sei fazer melhor que ele, não. Ele vai fazer, vai ficar um pouquinho lambuzado. E qual é o problema? Mas ele vai fazer, ele vai participar, ele vai estar junto. E é isso que importa. E muitas vezes ele não faz porque nós, mulheres, achamos que ele não dá conta de fazer. Então, faça essa reflexão também, né? Não é só não é só uma coisa do pai não tá tão antenado, conectado com o filho, não participar. Às vezes, o comportamento da mãe também faz com que ele se afaste, né? Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Vamos trazer os pais para participarem, mas também faça uma reflexão de você como mãe, se você traz esse pai para participar, se você sabe como fazer isso, como atrair o pai para o processo do seu filho, né? E convencê-lo, inclusive, de que existe sim um problema, porque é uma dificuldade você aceitar que o problema existe, né? Só que a psicoterapia é o lugar adequado para a gente compartilhar dos nossos sentimentos, do que a gente, das nossas emoções, né? E como um lugar adequado para isso, por que é adequado? Porque vai evitar traumas. E traumas nos bloqueiam. E quando a gente fica bloqueado, o desenvolvimento, o amadurecimento, que tanto a gente fala aqui, que é o que acontece nesse período de vida da adolescência, vai ser prejudicado. Então, vamos olhar para isso com atenção, né? Então, quando os pais se envolvem com o processo terapêutico dos filhos, o trabalho tende a fluir de uma forma muito mais eficaz, né? Quando a gente está junto, quando a coisa acontece junto, flui muito melhor, né? Mas como que a gente vai ter o envolvimento dos pais nesse processo? Se muitas vezes a principal dificuldade pode ser justamente lidar com os pais, não é? Mas existem muitas possibilidades, né? E a gente vai construindo juntos as possibilidades com o terapeuta, né? O terapeuta constrói junto com os pais as possibilidades. O importante é a gente criar esse vínculo com a família, né? Do seu paciente. Eu costumo dizer assim, que o processo funciona muito mais rápido quando a gente tem o apoio e a parceria dos pais. Então, a gente precisa ter essa conexão com os pais, entender por quê, qual é a dificuldade, ter esse olhar, será que essa mãe, ela está achando que esse pai não dá conta? Ou realmente é o pai que não quer, não se interessa pelo processo do filho? A gente precisa ter esse olhar, essa atenção para enxergar essa dinâmica da família, né? Como é que se comportam, porque às vezes isso está ali escondido, né? Não está assim escancarado. E aí é óbvio que o processo terapêutico vai exigir como é que a gente fala, uma modificação dessa dinâmica da família. E é muito legal quando a gente consegue fazer o trabalho de forma adequada e essa dinâmica muda para melhorar a qualidade de vida do adolescente, não é mesmo? E aí, como primeiro passo, gostaria de te dizer que o tratamento psicológico, as terapias, elas não são milagrosas, elas não fazem milagre, não é passe de mágica, não é estalar dedo, não é fazer que nem a Ginny ou Jane que eu vi, assistia, não existe nada assim fácil, não existe receitinha pronta, né? Não existe uma única sessão que vai resolver tudo, né?
A gente não resolve as coisas dessa forma. Então, é preciso manter essa continuidade para ter uma resolução adequada, para a gente poder identificar padrões nos comportamentos, para melhorar os pontos fracos, né, do adolescente, e aí atingir a mudança que a gente deseja. Mas lembra que eu comento que o cérebro do jovem, ele é diferente do cérebro adulto. Então, um processo nessa idade, ele não é igual de um adulto. Eu não vou precisar de anos de terapia com um jovem, né? Eu não preciso, claro, na maioria das vezes, né? Se eu estou falando de angústias das circunstâncias, não estamos falando aqui de angústias que são desproporcionadas à realidade, que são aquelas que eu preciso de um psiquiatra junto, né? Não estou falando dessas exceções, estou falando do corriqueiro, né? Do mais comum dos problemas do adolescente durante essa fase da vida, que é a adolescência, cheia de transformações muito rápidas e que geram problemas emocionais. E a gente passou por uma pandemia, né, pessoal? A pandemia deixou os jovens com muitos medos, muitos perderam parentes, né? O comportamento também dos adultos, né? Eu não sei como que foi para você, mas para mim no começo foi também, eu sabia o quanto de pessoas iriam morrer e fiquei muito mal no começo, deixei transparecer, minhas filhas captaram. Então, todo o comportamento do adulto também afeta os jovens, né? E por isso a gente precisa desse acompanhamento. Para quê? Para que o jovem possa ter essa estabilidade emocional e ele precisa de você que é terapeuta, que é psicólogo, que tem esse olhar, que tem essa habilidade para a idade dele, né? E para ele poder se transformar pessoalmente, para que essa transformação que ele está passando, ela seja saudável, né? De forma que ele tenha qualidade de vida. Então, já falei bastante aqui, a gente trouxe a dificuldade que a gente encontra de trazer os pais, esse apoio dos pais para o processo terapêutico dos filhos. Eu trouxe a lei, eu trouxe o direito da família, que quando um casal resolve separar, ele pode deixar de ser marido e mulher, relação de casal, mas ele continua sendo responsável pelos filhos, e pai e mãe, pela lei, têm a mesma responsabilidade, né? E pela lei, eu estou falando, né? E a gente sabe que na prática as mães assumem muito mais isso. E eu estou querendo trazer a nossa ajuda para essas mães, para que você consiga ter o apoio do pai. E a gente precisa ter esse olhar atento, né, para saber aonde que a coisa, qual dessas questões que eu falei, né, quais as dificuldades, é uma sensação de incompetência, é vergonha dos outros, é dificuldade de aceitar que existe um problema, aonde que está? Vamos tentar buscar isso para que a gente consiga ajudar essa mãe a trazer o pai para o processo terapêutico do filho. Espero que eu tenha contribuído com você com esse assunto, que você reflita sobre ele, que você tenha esse olhar quando estiver diante de um adolescente, que você saiba falar para essa mãe, né, que a importância que o pai tem nesse processo, que vai fluir muito mais rápido o processo se o pai e a mãe estiverem juntos, né? Nesse processo do filho, não digo juntos como casal, mas juntos como pai e mãe. E muitas vezes os pais nem participam, não porque não querem, muitas vezes é porque, às vezes, a gente não dá essa clareza para eles da importância deles, né? Às vezes a gente deixa eles lá no canto deles, às vezes a gente quer adivinhar o que passa na cabeça dos pais, né? Eu mesma passei por momentos onde eu vou confessar aqui para vocês, né? Quando as minhas filhas eram menores, ali até os 4 anos, eu também tinha um comportamento onde eu achava que eu é que tinha que dar conta de tudo, né? Depois eu fui entendendo que, peraí, eu não preciso dar conta de tudo, porque vendo, ó, aí vou fazer o link com o Dia da Mulher de ontem. É o nosso feminino que enxerga isso, é a nossa sensibilidade que percebe essa questão. O lado masculino não vai ver essa necessidade, né? E se eu deixar ele lá no cantinho dele, ele vai ficar lá no cantinho dele, tá?
Então, beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse assunto, né? Eu tentei trazer esse tema que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente encontra, fazer o link com o Dia da Mulher, do nosso feminino, né? De apoiar as mães nesse sentido em relação aos pais. E vamos juntos evoluir e abrir a mente. E se cuide, porque para cuidar de alguém, você tem que cuidar primeiro de você, beleza? Boa noite.